Olha, vamos às manchetes dos jornais nessa segunda-feira, os principais jornais do país. Eu queria o comentário também dos nossos jornalistas do programa. A Folha de São Paulo: atuação de Bolsonaro na crise tem pior avaliação. Diz aqui a Folha que o presidente Jair Bolsonaro obteve uma avaliação pior do que o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, e também dos governadores na condução da crise causada pelo coronavírus. A pesquisa do Datafolha: a atuação de Bolsonaro é aprovada por 35% e rejeitada pelo percentual de 33% dos entrevistados pelo Datafolha. 26% consideraram regular. Já a atuação dos governadores foi vista como ótima ou boa por 54% em média. Nas diferentes regiões do país, os índices de aprovação variaram entre 51% e 61%, aliás, a 61%. O trabalho de Luiz Henrique Mandetta, titular do Ministério da Saúde, também foi aprovado pela maioria, 55% de ótimo e bom. Os números do Datafolha dizem tudo, né, Marcos Alexandre? Diógenes, refletem aí a opinião geral, né, que é a percepção que a gente tem também de conversar com amigos, com familiares, né, de que o presidente realmente precisa melhorar a atuação dele. A gente já comentou aqui no início do programa, precisa ser mais assertivo, mais sensato nas decisões, deixar a política de lado e concentrar os esforços no que interessa nesse momento, que é o combate ao Covid. Agora, sobre a avaliação aí de Mandetta, é bom Mandetta botar as barbas de molho, de hoje. Ele está bem avaliado demais, merecidamente, mas claro que a gente sabe, a gente viu isso também, comentou aqui no programa na semana passada, a ciumeira que isso dá. Então, vou desejar mais uma vez boa sorte e um bom trabalho aí ao ministro Luiz Henrique Mandetta. Essa ciumeira acabou afastando até o Mandetta do Dória, porque ele estava em São Paulo direto, participando inclusive das coletivas do Dória, e o Dória, o governador de São Paulo, e de lá para cá ele não apareceu mais em nenhuma, Luciano Kleber. Pois é isso que preocupa, Diógenes. Eu me preocupo muito quando vejo essa guerrinha de egos, né? Porque infelizmente a gente sabe que o nosso presidente da República tem essa característica, né? Ele adora um holofote, ele quer ser o protagonista. Na hora que o Mandetta começa a aparecer mais do que ele, começa a ter mais popularidade do que ele, eu não duvido nada que esse homem termine, e levando em conta a ligação do Mandetta com o Rodrigo Maia, eu não duvido nada que esse homem termine tirando Mandetta do time. O Luiz Henrique Mandetta é do Democratas, né? Ele é do partido de Rodrigo Maia, né? Uma das indicações, inclusive, do partido para compor esse governo de Bolsonaro. E está dando show, viu? Ele tem sido um dos ministros competentes desse governo. Ontem, não sei se vocês notaram na coletiva dele, ele é extremamente cansado. Ontem estava com o Marcos cansado, mas também num rojão desse, né? Agora, Marcos, tem uma manchete aqui da Folha que tem a ver com o que você está destacando aí no início do jornal. O ministro quer adiar a eleição deste ano. Essa é a opinião do Luiz Henrique Mandetta, né? Houve uma reação de Rodrigo Maia. Então, a discussão sobre as eleições está na ordem do dia, né? Porque, pelo calendário, o cronograma traçado pelo ministro, essa crise só vai arrefecer lá para agosto. Marcos Alexandre. Pois é, Diógenes, a gente já vem comentando isso há alguns dias aqui no programa, né? Essa possibilidade de adiamento das eleições, Diógenes. E ontem o ministro Luiz Henrique Mandetta, numa conferência com prefeitos, né, teve o prefeito de Belém que levantou a questão, dizendo que está tendo dificuldade, veja só, dificuldade na obtenção de recursos passados pelo governo federal, porque, segundo esse prefeito de Belém, estaria tendo alguma retenção do governo do estado, que é politicamente adversário. Então, a gente não pode admitir esse tipo de situação. E aí, pegando esse gancho, o ministro Luiz Henrique Mandetta falou, olha, a gente precisa ver a questão do adiamento das eleições. É preciso, essa questão é do Congresso, né, e o Congresso precisa abrir esse debate. Entre outras palavras, foi isso o que o ministro Luiz Henrique Mandetta disse. Então, essa opinião dele não foi bem recebida pelo presidente Rodrigo Maia e também já tinha sido abordada pelo presidente do Tribunal, futuro presidente, né, ainda não é a Rosa Weber, ministra Rosa Weber, mas o futuro presidente Luiz Roberto Barroso também não vê assim como viável o adiamento das eleições. O fato de hoje é que esse assunto está ganhando corpo realmente no Congresso. Divide opiniões. O presidente Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é contra,
mas vários deputados já se mostraram favoráveis. Diógenes, e aí acrescento aqui minha opinião, e sem trocadilho, o calendário eleitoral, independentemente do que aconteça, está realmente contaminado, é mais um contaminado pelo Covid-19. Tendo eleição ou não, alguma coisa fatalmente vai precisar ser adaptada aí pela Justiça Eleitoral. Gerlane Lima, na capa da Folha, a vacinação contra a gripe para idosos começa hoje. Eu sei que a gente já tratou desse assunto no início da edição, mas não custa nada nós apresentarmos aí as informações principais sobre essa vacinação, cuja etapa inicial é voltada para os idosos. E há recomendações para evitar aglomerações. Exatamente, Diógenes. Essa vacina, vale salientar que não tem eficácia contra o novo coronavírus, como você mesmo ressaltou no início do programa, mas protege contra os outros tipos de vírus da influenza. E isso pode evitar, de uma forma mais precoce, claro, casos de complicações da gripe, o que sobrecarrega o sistema de saúde, e essa é a preocupação. Então, essa primeira fase é para idosos e profissionais da saúde. Não adianta a gente tentar ultrapassar esse calendário, porque o objetivo é justamente não sobrecarregar as unidades. Aqui em Natal, as unidades básicas de saúde já estão preparadas para receber os idosos. Outra coisa que é importante lembrar é que ontem, Diógenes, circulava um aviso que essa etapa de vacinação seria por ordem alfabética. E não existe exatamente... Fake news! Pois é, fake news. Na verdade, esse calendário ele foi preparado para o Distrito Federal. E aí terminou circulando como se fosse funcionar nos outros estados, mas não funciona, certo? A etapa é para idosos e profissionais da saúde, não tem essa questão de ordem alfabética aqui no Rio Grande do Norte, só funciona para o Distrito Federal. Mesmo assim, o calendário estava com erro, certo? Então, esqueça essa coisa de ordem alfabética. Idosos e profissionais da saúde devem procurar uma unidade de saúde, evitar aglomerações. Quem for para a rede privada, o ideal é agendar, mas o ideal é você procurar a unidade básica de saúde próximo da sua casa, que é justamente para evitar qualquer tipo de aglomeração, Diógenes. Diógenes, aqui da Folha, diga, Luciano. Não, só uma informação que eu vi agora pela manhã na imprensa, me parece que eles também vão adotar, nessa questão da vacinação dos idosos e do pessoal de saúde, um modelo drive-thru. Né, vão vacinar as pessoas dentro do carro. Tem alguns locais que vão adotar esse modelo. Rio de Janeiro, pelo menos 5 pontos do Detran no Rio de Janeiro vão promover essa ação. Não sei se aqui no Rio Grande do Norte temos iniciativa nesse sentido. Gerlane, tem alguma informação aí? Ainda não se fala nesse sentido, Diógenes, só que as unidades básicas estão abastecidas para atender os idosos. Ainda não temos outro modo de vacinação, pelo menos até o momento, aqui no Rio Grande do Norte.